Boa noite, amigos do Centro Espírita Regeneração e da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Estamos iniciando o nosso ESD online, estudo sistematizado da doutrina espírita, que nós realizamos seguindo o guia para estudo da doutrina espírita que vocês verão na tela. E nós estamos no capítulo 31. Hoje é o segundo módulo do capítulo 31, que está sendo conduzido, apresentado pela Nilska. Vamos orar para que ela possa ter a palavra e possa, então, iniciar a tarefa dela. Jesus, querido amigo, benfeitor das nossas vidas, permita que nós possamos iniciar o nosso estudo desta noite com a atenção que o estudo merece. Envolve a nossa companheira Nilska, encarregada de nos instruir, de nos orientar, de expor o tema que ainda falta para a complementação do capítulo Percepções, Sensações e Sofrimento dos Espíritos. Possamos assim, Jesus, em teu nome, iniciarmos a nossa tarefa. Então, para quem perguntou, nós estamos lendo o item 251 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta se são sensíveis a música os espíritos. E aí eles dizem que a música terrena não. E aí a gente vai entender por quê. Eles são sensíveis à música celeste. Cada vez mais, estando eles desenvolvidos, mais sutis são as suas percepções, mais eles conseguem perceber os sentimentos e menos as sensações grosseiras. E aí a gente lembra que a gente falou na semana passada, lembra? Tudo que a gente percebe por ajuda dos órgãos materiais, estejam esses órgãos materiais no corpo físico ou estejam no perispírito, é sensação. A sensação chega até nós, espíritos, pelos canais materiais. Então, quando a gente não tem mais os canais materiais, a gente não tem as sensações tais quais a conhecemos no corpo físico. E aí nós discutimos por que os espíritos desencarnados, dependendo do grau de desmaterialização deles, eles ainda conservam determinadas sensações que nós definimos como a literatura espírita apresenta como impressões penosas. Então, nós explicamos, conversamos sobre isso, por que eles percebem essas sensações se eles não têm mais o conduto material por onde elas chegariam, devido ao grau de materialização do perispírito deles, que ainda guarda muita analogia com o corpo material mais denso, mais grosseiro. Mas, não obstante ao fato de as sensações chegarem pelos condutos materiais, existem determinadas sensações que elas são captadas pelos órgãos materiais, mas elas expressam determinadas outras percepções que são do espírito, que a abstração feita a essas sensações que o corpo material acolhe, o espírito guarda as percepções dela. Então, nós falamos, por exemplo, da visão. No corpo, a gente precisa dos olhos para ter a visão. Às vezes, no meu caso, precisa de lentes de contato, precisa de óculos, porque só os olhos não dão conta, né? Mas o espírito, ele percebe a luz, ele vê sem necessidade de olhos. O espírito, ou seja, o ser consciente, o ser pensante, ele não precisa de olhos para ver. E também não precisa da luz, essa luz que nós conhecemos, para ver. Aqui no corpo físico, nós precisamos da luz material, que ela incida sobre o objeto, e aí o objeto vai ser projetado na nossa retina, vai ser feita a transdução do sinal, levado para o cérebro, e aí o espírito vai ter a ideia daquela visão. Sem o corpo físico, o ser pensante não precisa de olhos para ver. Ele vê
por ele todo, por assim dizer, lembrando que a gente falou na semana passada, e não precisa de luz material incidindo sobre o objeto. Isso é condição da nossa sensação física da visão. A visão espiritual é um atributo do espírito. Da mesma forma, o som, ele não precisa do ar para levar o som até os ouvidos, ele nem precisa dos ouvidos, ele ouve por todo ele. Então, são essas características que ele já tem como atributo, que nós temos como atributo do espírito. Um atributo do espírito é a percepção da harmonia. A gente ainda não falou o que é harmonia, daqui a pouco a gente vai falar. Mas assim como a visão, o som, o espírito percebe a harmonia. E ele não precisa, enquanto espírito, enquanto ser consciente, enquanto ser pensante, ser inteligente da criação, ele não precisa de nada material para perceber a harmonia. E aí que a gente começa a nossa discussão. Por isso, os espíritos dizem que os espíritos mais elevados não são sensíveis à nossa música terrena. Porque a nossa música terrena, muitas das vezes, ela ainda é muito pobre em harmonia. Ela impressiona pelo ritmo, pela melodia, que a gente vai ver o que são, impressiona os órgãos materiais. Então, impressiona o corpo físico, que chega através dos ouvidos, impressiona o tato, porque mesmo sem ouvir, se você colocar uma parte do seu corpo contra um instrumento que produza som, você capta a vibração, né? Então, impressiona o tato, impressiona a audição, mas isso são sensações terrenas. A música, em paralelo às sensações terrenas, ela tem o sentimento íntimo que ela cria, que é percebido pelo espírito. Por isso, eles explicam que a música celeste sensibiliza os espíritos desmaterializados, porque elas não precisam de nenhum instrumento material para fazê-la chegar aos espíritos. Os espíritos mais ligados à matéria, mais materializados, eles percebem essas sensações da nossa música terrena, porque a nossa música terrena ela ainda é muito ligada ao terra a terra, né? Fala muito do nosso estágio evolutivo aqui, fala muito dos nossos valores aqui, das nossas preferências, e eles ainda estão muito ligados a essas questões. Mas os espíritos mais elevados, eles percebem a harmonia das músicas mais elevadas, que expressam valores mais elevados. Então, vou passar agora para o outro slide, onde a gente vai ler a questão 252. Está aparecendo a 252? Tá. Então, na 252, Kardec pergunta: são sensíveis os espíritos às magnificências da natureza? E eles dizem que tão diferentes são as belezas naturais dos mundos que longe estamos de as conhecer. Sim, os espíritos são sensíveis a essas belezas, de acordo com as aptidões que tenham para as apreciar e compreender. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto que, por assim dizer, apagam as das particularidades. Então, dentro dessa mesma lógica da música, nós vamos falar de todas as belezas que nós percebemos, que se chegam para nós com o concurso dos órgãos materiais, causando sensações, chegam ao espírito por meio de características imateriais. A percepção que nós temos, por exemplo, de um amanhecer ensolarado, de um entardecer, onde o céu vai mudando de cor paulatinamente, faz uma série de miríades de cores e que a gente aprende a admirar, e todas as outras belezas da natureza que sensibilizam a nós, chegam a nós pelo conduto material, mas o que sensibiliza não é só a imagem, é a percepção que nós temos, que é toda espiritual, é o sentimento que temos. Haja visto que tem situações que
influenciam até as lágrimas de emoção a uns e que os outros passam indiferentes, impassíveis àquela questão. Prova de que, se a origem da sensação é a mesma, é a visão, é a audição, é o olfato, muitas das vezes, a percepção, o sentimento que ela evoca está de acordo com a individualidade do espírito e é percebido no âmbito espiritual, carecendo, né, e desnecessitando, digamos assim, de qualquer conduto material. E é dentro dessa ideia que a gente vai começar a estudar a música celeste e a música espírita. Mas antes disso, para tentar explicar algo que não tem muita definição, a gente vai ver que as definições, elas são pobres. Quando ninguém te pergunta sobre música, você sabe o que é, de acordo com o seu gosto musical. Mas se alguém te pergunta sobre a música, você talvez não saiba explicar. Eu, por exemplo, não saberia explicar com tanta clareza. Então, eu fui buscar, também não é a minha área de estudo, né? Buscar lá no dicionário musical Sabra, da Sociedade Artística Brasileira, algumas definições. Então, esse dicionário diz que a música tem 3 elementos básicos, que são a melodia, a harmonia e o ritmo. Melodia é a sequência de notas musicais organizadas de tal forma que caracteriza uma música. Podemos reconhecer uma canção famosa, por exemplo, só pelo assobio da melodia. Então, isso é melodia. Tem a harmonia. A harmonia refere-se à combinação sonora ou progressão dos acordes durante uma composição. Então, essa composição sonora, essa progressão, ela é a harmonia. E o ritmo, ele é responsável pelo tempo musical e refere-se à sequência de sons e silêncios, bem como a duração de cada um deles, padrão que organiza os sons. Então, o ritmo é um padrão que organiza os sons. A melodia é o som, por assim dizer, e a harmonia é a combinação desses sons. Tudo isso junto vai compor a música. E aí, vamos tentar mais ou menos guardar essa ideia de melodia, harmonia e ritmo para a gente poder tentar entender o que os espíritos que são narrados por Kardec no texto querem explicar. Então, no primeiro item, eu acredito que vocês tenham lido, que fala sobre a música terrestre, é o caso de uma jovem que estava conversando com o pai, que leram no culto do Evangelho, provavelmente essas questões que nós lemos sobre a música. Eles leram questões sobre a música no livro dos Espíritos, no culto do Evangelho deles, e a menina não falou, mas a menina pensou que era sobre a música celeste, né? Ela pensou que não devia existir música celeste. Era uma menina estudante de música. E ela falou, como é que é música celeste? Não deve existir, isso não é verdade. E ela, como musicista, como estudante de música, ela recebia, de vez em quando, pela psicografia, algumas orientações e composições de Bellini, que era um compositor antigo. E ela falou que, como é que pode? Bellini vai vir aqui para... Quem sou eu? Bellini vai vir aqui para me ensinar música? Isso não existe. E aí, quando terminou o estudo, ela recebeu uma psicografia falando sobre o que ela havia pensado, mas não havia exposto no culto. E a mensagem era de São Luís. Eu peguei alguns trechos só para tentar encadear uma conversa nossa aqui nesse tempo que nos cabe. Então, estão entre aspas, porque são itens destacados do texto. Quando os espíritos tomam sob a sua proteção o encarnado, o objetivo que colinam é fazê-lo adiantar. Então, o espírito diz o seguinte, de fato, você disse que não tinha música celeste, mas tem sim, os espíritos são sensíveis à música, mas não tanto ao ritmo, não com essas palavras, né, mas explicando, não tanto ao ritmo, que é material, não tanto à melodia, que precisa dos órgãos materiais para ser captado, mas eles são sensíveis à música elevada, que cria uma harmonia, que faz com que eles sintonizem com o belo,
com o de mais evoluído, de mais sutil, e não com as questões materiais que a sensação da música poderia trazer. Mas quando eles se preocupam com alguém, não é porque eles acham a música daquele alguém bonita, porque ela não é comparada à música das regiões superiores, mas porque veio o esforço daquele indivíduo querendo reproduzir ao máximo o que seria uma boa música, uma música harmoniosa. Então, o objetivo que colimam é fazer essa pessoa se adiantar. Assim, São Luís continua explicando para a moça, Bellini já não acha bela a sua música, porque não a pode comparar à do espaço. Mas vendo a tua aplicação e o teu amor a essa arte, se te dá conselhos, é por sincera satisfação. E aí, Kardec coloca uma nota a essa explicação, que é de São Luís, dizendo, perguntar-se-á, talvez, que convicção pode ter resultado para aquela moça que lhe foi dado a ouvir, uma vez que nada se lembra. Então, antes de entrar nessa nota, vamos explicar o restante da matéria. Depois que a menina recebeu essa psicografia de São Luís, ela entrou num estado de sonambulismo tão profundo que é chamado em doutrina espírita de êxtase. E ela começou a ouvir uma música tão bela, mas tão bela, que a envolveu tanto, que a deixou tão inebriada, que ela achou que não ia conseguir voltar. Ela não conseguia voltar ao corpo, porque a música fazia nela uma atração quase que irresistível. Ela mesmo que pediu ao pai que jogasse água para poder ela voltar ao corpo. E aí ela teve contato com a música celeste. São Luís a levou em desdobramento às regiões superiores para ter uma ideia do que ele falava que era a música celeste. E ela ficou tão inebriada no desdobramento que foi uma coisa, assim, muito marcante. Só que ela despertou, né? E a gente sabe que quando se desperta do desdobramento, não necessariamente você guarda tudo com riqueza de detalhes. Pode guardar algumas lembranças ou, muitas das vezes, nem isso. E aí é que Kardec entra com a nota quando ele diz, perguntar-se-á, talvez, que convicção pode ter resultado para aquela moça do que lhe foi dado ouvir, uma vez de que de nada se lembra. Se no estado de vigília os pormenores se lhe apagaram da memória, seu espírito se recorda. Ficou-lhe uma intuição, bastante para lhe modificar as ideias. Ao invés de fazer-lhes oposição, ela aceitará sem dificuldades as explicações que lhe foram dadas, porque as compreenderá e intuitivamente as reconhecerá de acordo com o seu sentimento íntimo. Então, vejamos, ela, antes de ter esse contato com a música celeste, ela estava duvidando. E aí São Luís faz, porque vê que ela é uma menina aplicada, esforçada, estudiosa, embora desconhecesse alguns aspectos, mas não estava zombando, não estava com leviandade, ele ajudou-a a entender isso. E mesmo que ela não lembre, quando ela tomar contato, ela não vai ser tão refratária quanto ela foi no início. Ela vai ter uma percepção enquanto espírito, se não enquanto alma, digamos assim, espírito encarnado, né? É isso que Kardec vem explicar aqui. O que se passou neste fato isolado, pelo espaço de alguns minutos, durante a breve excursão que o espírito da moça realizou pelo mundo espiritual, é análogo ao que se dá no intervalo de uma existência a outra, quando o espírito que encarna possui luzes sobre um assunto qualquer. Luzes no sentido de conhecimento, tá? Ele se apropria sem dificuldade de todas as ideias referentes a esse assunto, se bem que como homem não se recorda da maneira por que as adquiriu. Ao contrário, as ideias, para cuja assimilação ainda não se acha maduro, dificilmente lhe entram no cérebro. Cada um de vocês tem uma história dessa. Cada um de vocês tem uma aptidão que, quando vocês tomaram contato com ela para aprender, aprenderam facilmente, rapidamente, mostrando que já tinham um conhecimento prévio disso, embora não se lembrassem onde aprender. Ao passo que outras coisas vocês suaram para aprender. Parece que nunca tinha visto aquilo. Era a primeira vez que nessa encarnação se conhecia, se tomava contato com aquelas ideias. E é isso mesmo que acontece. Então, muitas das vezes, o que se passou no campo da música, né, predispondo ela, quando entrasse em contato com a música celeste, ela
tivesse mais informações, embora não se lembrasse do fato ocorrido, acontece nas outras aptidões também. Por que que hoje em dia as crianças mexem em aparelhos eletrônicos com uma facilidade incrível e os adultos ficam lá penando para abrir o Zoom, para colocar o link, para desligar o microfone, ligar o microfone, desligar a câmera, ligar a câmera, e as crianças de 2 anos ou menos vão lá e mexem nessas coisas com facilidade. Porque como eles vêm na era digital, eles já foram preparados para isso, para reencarnar nessa era. Aqueles que não sabem mexer, geralmente de mais antigos, né, não foram preparados para isso, a preparação foi outra. Então, quando a gente se toma contato com as realidades no mundo espiritual, mesmo que a gente não lembre onde aprendeu, a gente guarda a lembrança do aprendizado e quando se sensibiliza aqui com ele, é tudo mais fácil. Nada mais é do que a explicação das ideias inatas, né? Assim se explica a facilidade com que certas pessoas assimilam as ideias espíritas. Em tais pessoas, essas ideias nada mais fazem do que despertar as que elas já possuíam. As criaturas a que nos referimos são espíritas de nascença, como outros são poetas, músicos ou matemáticos. Então, o espírita de nascença não é quem nasceu espírita, é quem já traz ideia inata do espiritismo. Tem uma página no livro Ceareiros de Volta, de Chico Xavier, psicografado por diversos espíritos, agora eu não lembro quem ditou a mensagem, quem foi o espírito, que fala espíritas por segunda vez. Então, aqueles que tiveram contato com a doutrina espírita e aprenderam facilmente, muitas das vezes bem novinhos, é porque já traziam as ideias inatas, já eram espíritas de nascença, segundo a definição aqui de Kardec. A mesma coisa, poeta, músico, matemático e etc. Então, só para explicar qual era a justificativa de ela ter esse êxtase, esse desdobramento aprofundado, se ela não ia lembrar, mas ia ficar com ela como aquisição, como aprendizado. Logo, as primeiras palavras compreendem e não necessitam de fatos materiais para se convencerem. E não há duvidar no sinal de adiantamento moral e de desenvolvimento espiritual. Sem nenhuma dúvida, a mesma senda está aberta a todos. Então, não era o privilégio dessa moça ter esse contato, nem é o privilégio daqueles que têm essa possibilidade. Para todos nós, Deus é infinitamente justo. Ele nos dá a mesma oportunidade. Sem dúvida nenhuma, a mesma senda está aberta a todos, mas nem todos a percorrem com a mesma rapidez e com o mesmo resultado. Nem todos aproveitam igualmente das instruções que repetem. Quantas pessoas que nós conhecemos, embora talvez não estejamos nessa situação, que tem um atributo e uma facilidade e desdenha, não aproveita em favor do bem próprio, do bem ao próximo, né? São os talentos que a parábola diz que o indivíduo enterra, né? Então, nós não devemos enterrar talento. Se temos uma predisposição, uma facilidade de algo que é nobre, que muitas das vezes tem as predisposições do mal que a gente tem que domar. Mas se é uma predisposição que é útil, devemos aplicá-la e não enterrar talento. Só aproveitando esse link com essas situações, fugindo um pouco do assunto, mas vamos voltar. O espírito da moça em questão, embora jovem como encarnado, já com certeza muito vivera e progredira bastante. Os bons espíritos, achando-a dócil aos seus ensinamentos, se comprazem em instruí-la, como faz o professor ao aluno em quem descobre boas disposições. Se o seu espírito deixasse de ser digno dela, dentro em pouco teria afastado de si os seus bons guias, e se veria cercado de uma multidão de espíritos maus. É o que acontece, por exemplo, para quem tem o dom da música, digamos assim, a facilidade da música, do aprendizado, de tocar um instrumento, mas se dedica a produzir músicas que não edificam, que não orientam, que só falam do terra a terra, só exploram as sensações, muitas das vezes induzindo a práticas levianas, imediatistas e irresponsáveis. Os espíritos bons, mesmo vendo que há ali uma aptidão para a música, eles vão deixar de incentivar se virem que a predisposição é para o nível menos elevado. E o contrário acontece. Se você tem uma predisposição e se interessa em se ligar às coisas boas,
os bons espíritos te inspiram, te intuem, nada mais é essa que a origem da intuição, seja para música, seja para escrita, seja para poesia. Então, o indivíduo tem aptidão, mas deve elevar o seu pensamento para que ela seja canalizada pelos bons espíritos. E aí, nós temos um outro item, que é em seguida esse, que é música espírita, que é uma, digamos assim, uma especialização da música celeste. A música celeste seria, falando num tom mais amplo, mais geral. Então, no âmbito espírita, Kardec vem falar da música espírita. E aí, mais uma vez, vamos lembrar, você já deve ter lido esse item. Kardec fez uma evocação a Rossini. Rossini foi um maestro antigo, eu não me lembro agora o período em que ele deve ter sido século XVII, século XVIII, por aí, e Kardec o evocou para que ele pudesse falar sobre música. E aí ele, que foi muito conceituado, né, era muito bem referendado, ainda é, e ele se pegou e viu que, analisando a situação, e viu que ele não era competente para falar de música. Ele pediu 6 meses para poder estudar, para falar da música no mundo espiritual. E aí ele vem, eu trouxe também alguns textos, eu não trouxe todo o texto, porque ele é grande, ele é denso, ficaria maçante, mas vamos pegar alguns excertos que dão para a gente ter uma conversa nesse tempinho que nos resta. Então, ele começa a dizer assim, a harmonia é difícil de definir-se. A gente viu lá na frente, a gente viu a definição, mas aquela definição não explicou muito, né, para a gente. A gente pode até entender o que é harmonia, mas a gente não consegue explicar muito bem. Muitas vezes confundem-na com a música. A gente viu que a harmonia não é a música. A harmonia é um dos elementos da música, mas também tem melodia e tem ritmo. Com os sons, que é a melodia, né? Com a resultante de um arranjo de notas e das vibrações dos instrumentos que produzem esse arranjo, o ritmo. Mas isso não é harmonia, do mesmo modo que a chama não é a luz. Então, agora fica uma comparação mais fácil da gente entender. A harmonia está para a música como a chama está para a luz. Ele vai fazer essa comparação. Então, a chama, ela resulta da combinação de 2 gases. É tangível. A luz que ela projeta é um efeito dessa combinação, e não a própria chama. Não é tangível. Aqui, o efeito é superior à causa. Então, a gente, muitas vezes, fala, acende a luz. Mas você não acende a luz, você acende a lâmpada. Aí, a lâmpada, pelo mecanismo que lhe é próprio, produz a luz. Mas a lâmpada não é a luz, e a luz não é a lâmpada. Acende a vela. Acabou a luz, acende a vela. A vela não é a luz. Ela produz a chama e a chama também não é a luz. Então, tentem abstrair e entender esses 2 conceitos, sem a gente precisar definir muito. A chama e a luz. A chama é material. A luz, ela não é material do ponto de vista que os espíritos percebem a luz sem necessidade dos órgãos materiais. Aqui a gente precisa dos órgãos materiais, já falamos disso, né? Não vamos entrar de novo nesse círculo. Da mesma forma, o mesmo se dá com a harmonia. Ela resulta de um arranjo musical, é um efeito igualmente superior à causa. Esta é brutal e tangível, a causa. O efeito é sutil e intangível. Lá na comparação da chama e da luz, a luz é o efeito, a chama é a causa desse tipo de luz aqui. Aqui, a harmonia é o efeito. A música é a causa, o ritmo, a melodia que dão a harmonia, eles são a causa. A causa é brutal, é material. O efeito é sutil. Então, para tentar entender, quem gosta de música erudita vai entender o que eu estou falando. Uma das melhores sensações que geram melhores sentimentos para mim, que há muito eu não faço, e vou providenciar de fazer assim que puder, assim que a gente puder estar seguro em ambientes com muitas pessoas, é você assistir uma orquestra. Já assistiram a uma orquestra? Você chega, você entra antes, né? Antes de começar, e você se acomoda, e aí os músicos estão todos lá compondo a orquestra no palco.
cada um com seu instrumento. E aí eles começam a afinar o instrumento. Não afinar propriamente dito, porque está afinado, né? Mas eles começam a se aquecer, digamos assim. Então, tem lá o violino, tem lá o sino, o triângulo, o oboé, o violoncelo, seja lá o que for, cada um fazendo o seu som do seu jeito. Cada um está fazendo no seu ritmo, que é o ritmo certo, que eles prepararam, está ouvindo a sua produção, a sua melodia, e está tudo certo com eles. Mas para a gente que está ouvindo de fora, é uma mistura de sons que é assim, parece até desarmônico, porque todo mundo fazendo ao mesmo tempo, né? Aquele barulho, mais grave, mais agudo, mais alto, mais baixo, e aí, em determinado momento, o maestro entra, né? Aí tem as palmas, aquela coisa toda, e aí faz-se o silêncio. E aí vem aquela expectativa, né? Quem conhece sabe do que eu estou falando. E aí o maestro ergue os braços e começa a reger. E todos aqueles sons que estavam ali, uma cacofonia, numa barulheira, eles começam a fazer sentido, porque primeiro vem um, aí depois vem o outro. Aí antes do outro terminar, já vem o outro, aí já vem a flauta, já vem o clarinete, já vem todas aquelas coisas, e aí produz-se uma melodia. Mas, em paralelo àquela melodia que eu ouço porque não sou surda, tem o sentimento. Aquele sentimento que você capta é a harmonia. Aquilo é imaterial. Então, a música não é isso. Não é só o violino, o violoncelo, a flauta, o clarinete e etc. A música é o conjunto de tudo aquilo ali e que cria uma harmonia. O espírito capta a harmonia. Ele percebe o ritmo e a melodia, mas o que fica é a harmonia. E eu estava narrando para vocês e eu senti a emoção do que eu estava narrando. Eu não ouvi, mas eu senti a emoção. Então, isso é a harmonia. Então, os espíritos tentam mostrar para a gente que a música espírita, ela é aquela música que é rica em harmonia. Que ela não prima só pelo ritmo, que ela não prima só pela melodia, nem tampouco pela letra. Muitas das vezes a gente acha que música espírita é que tem música com letra espírita. E aí já houve algumas propostas que na maioria das vezes pelas casas espíritas sérias não são acolhidas, de criar-se músicas com letras espíritas, mas em ritmos e em tons que privilegiam ritmos que são ritmos pobres, que não buscam uma harmonia, que mais exercitam a sensação, que dão a vontade de dançar, de se balançar, que é mais a sensação do corpo físico do que realmente a harmonia que eleva a sentimentos nobres, que vai ser de acordo com o grau de desmaterialização de cada espírito. Nem todos os espíritos vão sentir a harmonia da mesma forma. Tem que haver uma identidade de propósitos naquilo que a harmonia gera. E isso é difícil de se explicar. Leon Denis tem vários trechos lindos no seu livro Espiritismo na Arte, que vale a pena vocês lerem, que ele vai tentar explicar isso. Mas nós decidimos não trazer, porque não valeria encher de texto se a questão tem que ser sentida. O texto é só para nortear o que deve ser sentido. Então, ele continua dizendo, Rossini, pode-se conceber a luz sem chama e compreender a harmonia sem música. Então, você pode pensar na luz sem chama. Os espíritos, no mundo espiritual, veem a luz sem precisar de chama. Então, você pode compreender a harmonia sem música. A alma é apta para perceber a harmonia, excluído todo o concurso de instrumentação, como é apta a ver a luz sem o concurso de combinações materiais. A luz é um sentido íntimo que a alma possui. Quanto mais desenvolvido ele, tanto melhor percebe ele a luz. A harmonia é igualmente um sentido íntimo da alma, que a percebe em relação com o desenvolvimento desse sentido. Fora do mundo material, isto é,
fora das causas tangíveis, a luz e a harmonia são de essência divina. Então, a luz é a criação de Deus, a harmonia também é a criação de Deus. A harmonia é a expressão da beleza que reveste o universo inteiro. O universo é a harmonia. O universo é a obra-prima de Deus, mostrando a harmonia. Não existe nada de desarmônico no universo. E a harmonia que a música traz, como a harmonia que a poesia traz e outras estéticas trazem, elas não mais do que tentam reproduzir a harmonia divina. São pobres porque ainda se utilizam de instrumentos pobres. Então, quanto mais a gente desenvolve a riqueza do ritmo, a riqueza da melodia, a gente vai ter uma riqueza da harmonia. De modo que a música espírita é a música que eleva aquele que a ouve acima do terra a terra. A música espírita, ela não se mantém nas questões de interesse do mundo material. Elas vão te enlevar e te fazer adentrar as questões, os valores, as virtudes do mundo espiritual. Quando a gente fala do mundo espiritual, a gente está falando do padrão elevado, porque nós estamos falando aqui do espírito em processo de renovação, de evolução, de crescimento espiritual. Então, a música espírita é aquela que fomenta esse crescimento, criando harmonia que fomenta a beleza. Mas como a gente já aprendeu que a noção de beleza é transitória, de acordo com a evolução do espírito, o belo, em última instância, o belo absoluto é Deus, a gente vai se aproximar cada vez mais dessa harmonia rica, dessa beleza, à medida que a gente vai evoluindo. A posse de uma e outra, tanto da luz quanto da harmonia, está na razão dos esforços empregados para adquiri-las. Falávamos de esforço, renovação. Se compara a luz e a harmonia para me fazer mais bem compreendido, e também porque esses dois sublimes gozos da alma são filhos de Deus e, portanto, irmãos. É tão complexa a harmonia do espaço, tem tantos graus que eu conheço e muitos outros mais que se me conservam ocultos no éter infinito, que aquele que se acha colocado a uma certa altura de percepções é como que tomado de espanto ao contemplar essas diversas harmonias, que constituem-se reunidas a mais insuportável cacofonia, enquanto que, ao contrário, percebidas separadamente, constituem a harmonia particular de cada grau. Os espíritos desencarnados muitas das vezes falam que eles não podem narrar para nós a beleza da natureza, dos mundos evoluídos, porque nós não poderíamos compreender. Carece de comparação material. É só viver. Só se sabe quando se vive. E quando se vive e tenta reproduzir aqui na Terra, com os instrumentos imperfeitos, elas são um pálido reflexo do que o espírito viu, quando, no momento de emancipação, levada a esses locais, como a moça, né? Que foi levada no item anterior. Nos graus inferiores, essas harmonias são elementares e grosseiras, levam ao êxtase nos graus superiores. Então, existe uma certa desarmonia, né? Mas que, para os espíritos que estão naquele nível de consciência, é uma harmonia nas regiões inferiores também. Mas elas vão ser linkadas a percepções grosseiras, a produções grosseiras, e vão induzir os espíritos a se vincularem a sensações materiais, de acordo com o grau de desmaterialização do espírito. Muitas vezes a gente até brinca, quando a gente ouve uma música que é pobre em ritmo, pobre em melodia, que tem uma letra inadequada, a gente brinca, a música do umbral, né? A gente brinca, né? Porque são músicas que valorizam questões inferiores ainda, ao passo que a música celeste, a música espírita, elevam o ser acima do terra a terra. Tal harmonia que choca um espírito de percepções sutis encanta outro de percepções grosseiras. E quando é dado ao espírito inferior deleitar-se com os encantos das harmonias superiores, o êxtase o arrebata e a prece lhe penetra o íntimo. Kardec vai falar, o Rossini vai falar, Leon Denis vai falar que a prece, ela nos leva à harmonia. Então, a harmonia que a gente sente
com a música, boa música, ela pode ser comparada à harmonia que você sente com uma prece feita de sentimento, feita com unção, com devoção, não só a junção de palavras. Não tentarei explicar os efeitos musicais que o espírito produz atuando sobre o éter. O que é certo é que o espírito produz os sons que queira e que não pode querer o que não sabe. Assim, pois, aquele que compreende muito, que tem em si harmonia, que se acha dela saturado, que goza do seu sentido íntimo, desse nada impalpável pela abstração que é a concepção da harmonia, atua quando quer sobre o fluido universal, e que instrumento fiel reproduz o que ele concebe e deseja. Leon Denis vai aprofundar esse texto dizendo que o espírito elevado para produzir boa música, ele não precisa de um instrumento. Ele pensa, ele vibra o fluido cósmico universal e o seu pensamento vibrando em harmonia com o local, com o ambiente em que ele está, produz música. Então, imagina que bonito você pensar e o seu pensamento produzir música. Será que se nós pensássemos que tipo de música, pensássemos em música, que tipo de música o nosso pensamento faria vibrar o fluido cósmico universal e fariam os espíritos ouvirem? Da mesma forma que o espírito pode produzir sons, pensando, atuando sobre o fluido cósmico universal no mundo espiritual, o espírito pode produzir cores de diversos matizes. E aí o Leon Denis vai desenvolver essa ideia do pensamento do espírito pensando e fazendo com que cores surjam no ambiente, com que padrões de harmonia surjam no ambiente, com que sons surjam no ambiente, elevando, criando beleza no ambiente onde ele está. O éter vibra sobre a ação da vontade do espírito. A harmonia que este último traz em si concretiza-se, por assim dizer, evola-se doce e suave, como o perfume da violeta, ou ruge como a tempestade, ou estala como o raio, ou solta queixumes como a brisa. É rápida qual relâmpago, ou lenta como a neblina. Tem os despedaçamentos de um soluço, ou é contínua como a relva. É precipitada qual catarata, ou calma como um lago. Murmura como um regato, ou ronca como uma torrente. Então, de acordo com a harmonia, que é atributo do espírito, de acordo com a evolução do espírito, que consiga entender essa harmonia, desenvolver essa harmonia em si, ele pode produzir música, independente de ter instrumentos materiais para produzi-la. E aí eu trouxe ali a imagem de uma animação da Disney chamada Fantasia, que a gente assistiu quando éramos crianças, vocês que têm a minha idade, naqueles desenhos do Disney, né, que o Mickey ele era o maestro, e recentemente a Disney refez, e já tem um mais novo, que é o Fantasia 2000, onde o Walt Disney, a equipe, né, da Disney pega, aí já não era mais o Walt Disney, mas a equipe, pega 5 peças e a orquestra desenvolve. A primeira é Bach, a segunda é Tchaikovsky, das outras eu não lembro agora. E aí, na medida em que os sons vão sendo produzidos, eles vão criando imagens, cores, imagens, paisagens. E aí, de acordo com a melodia, isso aí é a expressão do Criador. Então, cada um de nós vai ter a nossa expressão. De acordo com a criação, você vai ter paisagens da natureza, animais, ou um determinado momento da melodia tem as imagens ficam mais escuras, aí entram imagens de tempestades, imagens mais que causam assim, uma apreensão, porque a harmonia faz com que determinados sentimentos também se elevem. Então, eu espero não estar sendo muito filosófica nem muito poética aqui, mas vale a pena ver a animação da Disney para entender o que eu estou falando, dessa relação da harmonia com a música, com o som, com a imagem e com as percepções.
Ora apresenta a rudeza agreste das montanhas, ora a frescura de um oásis. É alternativamente triste e melancólica como a noite, leda e jovial como o dia, caprichosa como a criança, consoladora como uma mãe, protetora como um pai, desordenada como a paixão, límpida como o amor e grandiosa como a natureza. Quando chega a este último terreno, confunde-se com a prece. Quando ela é grandiosa como a natureza, confunde-se com a prece. Glorifica a Deus e leva ao arroubamento daquele mesmo que a produz ou a conhece. O espírito que tem o sentimento da harmonia é como o espírito que tem a riqueza intelectual. Um e outro gozam constantemente da propriedade inalienável que granjearam. O espírito inteligente que ensina a sua ciência aos que ignoram, experimenta a aventura de ensinar. Os professores aí sabem do que eu estou falando, porque sabe que torna felizes aqueles a quem instrui. O espírito que faz ressoar no éter os acordes da harmonia que traz em si, experimenta a felicidade de ver satisfeitos o que o escuta. A harmonia, a ciência e a virtude são as três grandes concepções do espírito. A primeira o arrebata, a segunda o esclarece e a terceira o eleva. Possuídas em toda a plenitude, elas se confundem e constituem a pureza. Então, os espíritos puros reúnem a harmonia, a ciência e a virtude. A que arrebata, a que esclarece e a que eleva. Então, a música espírita ela tem que primar por isso. Reunir harmonia, ciência e virtude. Esclarecer, arrebatar e elevar. Senão, não é música espírita. É uma música sem nenhum caractere de edificação. O compositor que concebe a harmonia traduz na grosseira linguagem chamada música. Então, a música, por mais bela que a gente conheça, e eu conheço músicas belíssimas do meu ponto de vista, que talvez não seja de vocês, ela é grosseira considerada pela harmonia que ensejou a criação dela. Concreta sua ideia e escreve. O artista, então vamos lá de novo, o compositor que concebe a harmonia a traduz na grosseira linguagem chamada música. Concreta sua ideia e a escreve, elabora lá a partitura, né? O artista aprende a forma e escolhe o instrumento que permita exprimir a ideia. Então, o artista que sabe ler a partitura, ele tenta captar a harmonia do compositor através daquela música escrita. Aí ele entende aquilo ali, vê a melodia e escolhe o instrumento que permita exprimir aquela ideia. Acionado pelo instrumento, o ar transporta ao ouvido do ouvinte e o ouvido transmite a alma. Então, por exemplo, eu gosto muito das poloneses do Chopin. Então, Chopin trazia em si a harmonia. Captava e capta, né, ainda, agora melhor ainda, provavelmente, a harmonia que povoa, que é atributo de Deus e que está no universo inteiro. Então, ele traduz aquela harmonia numa linguagem grosseira chamada música. Por mais bela que seja uma polonese de Chopin, ela é pobre em relação à harmonia que ele percebeu para traduzir ali. Ele não traduziu tudo. E aí, vamos ver um músico, um pianista, que vá reproduzi-la. Ele vai escrever a partitura, ou vai já receber a partitura escrita do próprio Chopin, né, das reproduções que ficaram, e ele vai escolher o instrumento, no caso já está caracterizado, que é o piano, né, já foi escolhido, né, quando foi composta, quando foi reproduzida pela primeira vez, e vai exprimir a ideia. E aí o piano vai transportar pelo ar ao ouvido do ouvinte, né? Ao meu ouvido, no caso, estou citando a música que eu gosto. É uma das músicas que eu gosto, né? Dentre elas. E que vai transmitir a alma, a mim enquanto espírito. Mas o compositor foi impotente para expressar inteiramente a harmonia que concebera. Então, a música escrita lá não tem tudo da harmonia. A harmonia era mais, a música é menos, por falta de uma língua apropriada. As notações que existem, elas não dão conta de toda a riqueza, de toda a complexidade que é a harmonia. O executante, a seu turno, não compreendeu toda a ideia escrita. Então, mesmo que esteja lá bastante bem escrita com as notações da partitura, não necessariamente o músico
vai conseguir entender ali na sua plenitude, ele vai entender de acordo com o conhecimento que ele tem. E, por mais fiel que ele seja à partitura, o piano, por melhor que seja, ele não vai ser tão dócil assim para traduzir tudo que o Chopin sentiu antes de escrever uma polonesa. O ouvido, e aí, mesmo que o piano seja dos melhores, quando chega aos meus ouvidos, essa música ela é afetada pelo ar grosseiro. Enfim, recebe por um órgão rebelde a horrível tradução da ideia desabrochada na alma do maestro. Por isso que os espíritos dizem que os espíritos não se preocupam com a nossa música, por mais bela que ela seja, porque a deles é melhor. E a origem do compositor, se ele é um compositor elevado, a origem são essas regiões superiores para onde ele vai em desdobramento, de onde ele veio antes de reencarnar. Mas ele chega aqui e fica limitado em explicar com palavras ou com partituras, com notações ou com notas musicais, aquilo que ele percebeu. Por isso que a música celeste é elevadíssima, considerando qualquer expressão de música que a gente conheça no nosso planeta, por melhor que ela seja. A música as produziu, elas são efeito da música. Esta é posta a serviço do sentimento para ocasionar a sensação. O sentimento na composição é harmonia. A sensação no ouvinte é também harmonia, mas a diferença é que é concebida por um e recebida por outro. A música é o médium da harmonia. Olha que bonito. A música é o médium da harmonia. Ela a recebe e a dá. Como o refletor é o médium da luz. Como tu és o médium dos espíritos. Como vocês que são médiums. São médiums dos espíritos. A música, da mesma forma, é a médium da harmonia. Transmite-a mais ou menos deformada, conforme seja bem ou mal executada, do mesmo modo que o refletor envia mais ou menos bem a luz, conforme seja mais ou menos brilhante e polido, do mesmo modo que o médium exprime mais ou menos bem os pensamentos dos espíritos, conforme seja mais ou menos maleável. Eu acho que essa explicação, essa comparação, faz com que a gente consiga entender a diferença entre música e harmonia. Agora que a harmonia está bem compreendida na sua significação, eu espero que esteja, relativamente bem compreendida, que se sabe ser ela concebida pela alma e transmitida à alma, compreender-se-á a diferença que existe entre a harmonia da Terra e a do espaço. Na Terra tudo é grosseiro, instrumento de tradução e instrumento de percepção. Entretanto, essas harmonias têm a mesma fonte de origem. A harmonia da Terra não é mais do que o reflexo da harmonia do espaço. É tão indefinível a harmonia quanto a felicidade, o temor, a cólera. É um sentimento. Só a pode compreender quem a possui, e só a possui quem a tem adquirido. Embora a harmonia seja atributo do espírito, ele não a desenvolve de igual modo. É a mesma coisa, podemos fazer uma comparação, não está aqui no texto, mas para mim entender ficou mais fácil essa comparação, com a consciência. Onde está inscrita a lei de Deus? Na consciência. Então, todos nós temos consciência, porque todos nós somos filhos de Deus. Mas a consciência tem níveis. Existem aqueles irmãos nossos que estão num nível de consciência muito pequeno ainda, capazes de se interessarem só pelo que é a sensação. O nível de consciência vai se elevando à medida que a gente adquire a consciência cósmica quando chega à condição de espírito puro. Da mesma forma, a harmonia é um atributo nosso, mas a gente vai desenvolvendo a harmonia à medida em que vai se aproximando das coisas espirituais, dos tesouros que o ladrão não rouba, a ferrugem não consome, como diz Jesus. Então, estamos encaminhando para o final, não vou fosforilar muito não, mas vamos até o texto. Entretanto, essas harmonias têm a mesma fonte de origem. A harmonia da Terra não é mais do que o reflexo da harmonia do espaço. É tão indefinível a harmonia quanto a felicidade, o temor, a cólera. O sentimento só pode compreender quem a possui, só possui quem a tem adquirido. A música, que é a causa segunda da harmonia percebida, penetra e transporta a um, deixando frio e indiferente a outro. Deve-se concluir daí que a música é essencialmente moralizadora, uma vez que traz harmonia às almas e que a harmonia as eleva e engrandece.
A harmonia coloca a alma sob o poder de um sentimento que a desmaterializa. Esse sentimento existe em um certo grau, mas desenvolve-se sob a ação de um sentimento similar, mais elevado. Aquele que esteja desprovido de tal sentimento é conduzido gradativamente a adquiri-lo. Acaba deixando-se penetrar por ele e arrastar ao mundo ideal, onde esquece por instante os prazeres inferiores que prefere à divina harmonia. A alma virtuosa que nutre a paixão do bem, do belo, do grandioso e que adquiriu harmonia, produzirá obras-primas capazes de penetrar a mais endurecida das almas, as mais endurecidas almas, e comovê-las. O espiritismo, com o moralizar dos homens, exercerá, pois, grande influência sobre a música. Produzirá mais compositores virtuosos, que transfundirão suas virtudes ao fazerem ouvir as suas composições. Rir-se-á menos, chorar-se-á mais. A hilaridade se dará lugar à emoção, a fealdade à beleza e o cômico à grandiosidade. Os ouvintes que o espiritismo dispuser a receber facilmente a harmonia gozarão ouvindo a música séria, de verdadeiro encanto, desprezarão a música frívola e licenciosa que seduz as massas. Então, para terminar, lembrando duas questões. Quem conhece música erudita, né, conhece um pouco que seja, já ouviu falar de Beethoven, e já ouviu também falar que Beethoven ficou surdo em determinado momento da sua vida, né, da sua carreira, digamos assim. E ele tinha um estilo bastante particular dele, que é chamado Sturm und Drang, que é tempestade e ímpeto. Determinada composição dele começava muitas das vezes calma, tinha aqueles momentos calmos, daqui a pouco fazia um negócio assim que parecia que era uma tempestade mesmo, uma coisa inusitada, aquela coisa que mudava o padrão de vez em quando. E narra-se que depois que ele ficou surdo, ele ainda compôs a sua obra magistral, e que ele usava o tato para sentir o ritmo, ele encostava o ouvido ao instrumento para poder desenvolver as suas composições, e narram que a composição que ele fez depois de ter perdido a audição é a mais bela e a mais completa, a mais virtuosa de todas as composições que ele fez, porque ele se deixou influenciar por aquilo que era imaterial, ele já não tinha mais o ouvido material para guiá-lo no ritmo e na melodia, então ele deixou só a harmonia fluir. E uma outra história também da sonata Clair de Lune de Chopin, que quando ele a compôs, agora não sei se foi a Clair de Lune, não, pode ser que não seja, mas ele fez uma composição baseada na seguinte questão. Chopin era casado com George Sand, que era uma escritora, que era totalmente pragmática, totalmente diferente dele, que era todo emotivo, todo zen, todo tranquilão. E aí, um belo dia, a torneira dele estava pingando, estava vazando. E eles passaram a noite inteira com aquele barulho do pingo da torneira, né, vazando, batendo em alguma coisa lá, fazendo aquele barulho que é incômodo para cada um de nós. Tenta dormir com uma torneira pingando, com o ar-condicionado do vizinho, do prédio de cima, pingando no seu, né? Você não vai conseguir. Quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. George Sand levantou, pegou o alicate lá, o instrumento, a caixa de instrumentos, foi lá e consertou a torneira. Chopin também levantou. O que ele fez? Foi para o piano e compôs uma melodia, uma composição. Então, aquilo que parecia que não tinha nenhum sentido, que era um incômodo, ele conseguiu ver a harmonia daquilo e fez uma obra muito bem conceituada. Então, não deu para explicar o que é música espírita, mas acho que agora vocês sabem o que não é música espírita, né? E mais do que isso, eu não conseguiria apresentar para vocês. Eu fiz até onde eu consegui apresentar. E vamos, então, para as perguntas. Não tem nada, não sei se tem no chat, né? Alessandra, dá uma olhada nisso, por favor. E é isso. Muito bem. 2 módulos e ficou muito bem explicado. Agora nós temos uma enxurrada de perguntas, né, Ali?
Boa noite. Boa noite a todos. Por enquanto, não tem pergunta. Só... Acho que ainda não deu tempo do pessoal formular, estava todo mundo prestando atenção. Vamos aguardar um pouquinho. O microfone já está liberado, tá? Então, o pessoal que queira fazer no microfone pode abrir também. Sim, tem também a parte da semana passada, que não deu para fazer perguntas, porque o tempo foi todo ocupado com a exposição. Então, vocês podem perguntar, fazer perguntas dos assuntos que foram falados na semana passada. Não temos, não. Então, eu entendi. Tem muitas pessoas que estão, mas não está aparecendo o rosto. Hoje tem muito mais nomes do que rostos na tela. É a maneira como o seu computador está apresentando. Está apresentando. Já tem uma pergunta aí, eu estou vendo, mais de uma. Tem duas perguntas. A primeira pergunta é da Valéria. Ela pergunta: como você vê o empobrecimento da música brasileira à luz do espiritismo? Bem, a música, como toda expressão da arte, os espíritos vão dizer que ela reflete a cultura, né, como um todo, é a definição de cultura, né, que reflete o estágio evolutivo, emocional, né, de um povo, os valores de um povo em si. Então, a gente está numa transição. Na transição se mistura o novo e o velho brigando para não perder espaço e o novo criando condições de se instalar. Então, é natural que, na atualidade, dada essa transição de valores, né, onde as tradições de valor foram abandonadas e não se substituíram por novas transições de novos valores, né? Novas tradições, esse é Joana de Ângeles que fala no Homem Integral, que nessa mudança toda, as tradições que eram úteis para formar valores, para formar opinião e traçar rotas de evolução, muitas foram substituídas, porque também tinham outras tradições que não eram adequadas, né, para a evolução do progresso da humanidade. Mas, ao passo para aquelas que já eram obsoletas, muitas tradições nobres foram abandonadas juntas. E ainda não houve tempo de desenvolverem-se tradições novas que estão de acordo com os valores que precisam ser desenvolvidos para o futuro em diante. A maioria da sociedade não sabe que valores são esses, estão perdidos. Então, nós temos encarnados espíritos com um grau de inferioridade muito grande, junto com espíritos com um grau de evolução muito grande. Um e outros têm tarefas a cumprir, têm exemplos a dar, ou do que fazer ou do que não fazer. E é natural que a música, como as outras expressões da arte, elas reflitam essa confusão toda. Então, a gente vê o empobrecimento, não é no sentido de uma degeneração, mas é porque as certezas foram questionadas e não existem outras certezas ainda para se apresentar. Baseado no que os espíritos dizem, essa é a minha compreensão de como essa questão de hoje ela não pode ser definida nem como um gênero musical. Eu acho que esse período de transição não vai nem ficar na história como um gênero, né? Vai entrar para um gênero novo, onde vai levar o espírito a valorizar o que é bom, o que é belo, e em favor da arte, da regeneração, digamos assim, né?
Nilska, eu não sei se você está com problema no seu computador, mas também a sua imagem não está aparecendo para a gente, tá? Nem a foto. Eu estou vendo vocês e... eu estou me vendo e não vejo vocês, né? Olha, então tem aqui uma segunda pergunta. Débora, Débora Paiva, eu vou tentar ler aqui sua pergunta, mas eu já tinha lido antecipadamente, não está muito clara. Se você quiser abrir o microfone, tá bom? A Débora está falando... Entendeu? Tá, então vamos lá. A Débora está falando sobre a música do Almir Sater, que é uma música enquadrada, né, como MPB, mas ela ouviu na Rádio de Janeiro que essa música foi escrita em 3 minutos. Ela não lembra o nome da música, mas colocou aqui um trechinho, que é aquela Ando de... Oi, Débora, tá falando? Seguindo em frente. Isso, tá, seguindo em frente. Uhum. E aí ela disse, poderia dizer que a letra... Eu sei falar, mas a minha... Tudo bem, Débora, eu já entendi. Então, tá. Posso responder, então. Os artistas, como um todo, eles são espíritos que têm uma sensibilidade bem desenvolvida, abstração feita ao fato de terem religião ou não. Então, você vai ter artistas que são verdadeiros médiums e que os espíritos vão inspirar. Lembra que a gente falou lá no início, que São Luís falou? Quando o espírito vê o interesse, ele incentiva. Então, a maioria dos artistas, sejam da música ou de outra arte, eles vão ser inspirados, ou para o bem ou para o mal, de acordo com o nível de consciência deles. Então, existem músicas... Essa música é muito bonita, não sabia dessa história, se foi melhor ainda, independente dela ser ou não psicografada, ser do espírito estranho ou do espírito do médium. Ela demonstra uma sensibilidade, uma vivência de um espírito que já tem uma bagagem, né? Embora ela não seja algo que te exorta aos planos superiores da vida, ela, de fato, te faz sair do ponto que está para um degrau além, mesmo no terra a terra, um degrau além do que você está, porque fala da temperança, da paciência e da expectativa, da esperança, né? Quem conhece a música, eu não vou cantar aqui, porque eu não vou fazer vocês submeter vocês a isso. Mas quem conhece sabe do que eu estou falando, né? Ando devagar porque já tive pressa, e levo esse sorriso porque já chorei demais. É característica do espírito que já aprendeu com a vida e tira proveito do que aprendeu, saindo do imediatismo das questões materiais. Assim como essa, você tem muitas músicas MPB muito bonitas que você imagina que o espírito escreveu num momento de inspiração sublime, de inspiração do bem. Então, eu poderia citar muitas aqui, mas não vou fazer isso, depois a gente pode conversar, quem tiver interesse, eu passo a minha playlist. Mas tem muitas músicas bonitas que a gente pode ouvir e não precisa se submeter a determinadas músicas que nos induzem à irritação, à licenciosidade, à leviandade, etc. A gente tem muita coisa boa nesse sentido, sim, na MPB, e outras músicas também, mas é mais fácil para a gente compreender música brasileira, né? As outras você depende de tradução e muitas das vezes nem todo mundo tem acesso. Mas sim, eu não sabia que foi psicografada, né? Mas provavelmente a maioria das músicas bonitas foi psicografada e o autor não sabe. Acho que a ideia foi só dele e não foi. Temos uma outra pergunta que é da Mônica Monteiro. A Mônica pergunta: qual a influência que a música pode causar para a nossa evolução? Influência muito grande, diriam os espíritos. Porque na medida em que a música te conclama a sentir algo que você, sem a música, não sentiria, então você ouve uma música e você medita na letra e você pensa, é mesmo. E aí você começa, em paralelo à harmonia que a música cria para você, que é toda especial sua, que não dá para definir, cada um sente como pode sentir, como já pode. As letras, o envolvimento, elas te elevam, te fazem sintonizar com algo que você ainda não tinha percebido. Assim como você lê um livro e ele cria um clichê na sua mente, se for um livro edificante, ele cria um clichê de que você
deve buscar seguir aquele ensinamento, a música também vai te fazer sentir isso e evoluir. E quando a harmonia é rica e te conduz às regiões sublimes, às regiões superiores, você experimenta aquilo que os espíritos superiores vivenciam lá e fica com vontade de chegar até lá. Então, eu acho que, nesse sentido, a música evolui. Agora, os espíritos diriam que seria destruindo o materialismo, né? A música elevada vai fazer com que o indivíduo evolua, destruindo o materialismo. Então, a música tem que te levar a algo acima do terra-terra, acima do satisfazer as paixões, sofrer por um amor impossível. A música tem que te mostrar que feliz é quem ama, não é quem é amado. A música tem que te mostrar que vale mais aquele que gasta os seus dias trabalhando e não o que gasta na ociosidade. Tem uma música que eu gosto muito, que é Amor de Índio, que tem um trecho que eu até uso no meu WhatsApp, né? Abelha fazendo mel, vale o tempo que não voou. Então, olha que majestade nessa frase simples. Quando você gasta o seu tempo produzindo algo útil, o tempo que você não voou, não se distraiu, não curtiu a vida, ele é valorizado pelo tempo que você emprega nas questões úteis. Todo trabalho, toda ocupação útil é trabalho. Então, eu acho essa música do Beto Guedes, né, que começa assim: todo amor é sagrado. E o fruto do trabalho é mais que sagrado, meu amor. Então, procurem lá, Amor de Índio. São trechos que, embora não seja música espírita no exato sentido, eles te dão um devir, um vir a ser, que te fazem refletir nas questões além da conservação da matéria só e pronto. Eu acho que é nesse sentido. Tem uma pergunta aqui da Cláudia Moreira. No caso daquele artista ou cantor que apenas interpreta a música sem ter colocado uma palavra nela, mas que transmite uma emoção imensa em sua interpretação. A emoção é dele. Ele não pode emprestar a emoção do outro. Então, a emoção já mostra que ele é um espírito capaz de sentir com emoção e não só reproduzir sensações, reproduzir sons. Ele já sente, exterioriza o que sente. Bem lembrado. Tem uma outra pergunta aqui da Alba. Ela tenta fazer uma analogia e pergunta: sentir a brisa que te acalma, isso poderá ser considerado uma harmonia? Sim. A brisa te acalma, não é a brisa é material. Mas o sentimento que ela te provoca, ela te dá essa sensação. Tem uma página de Joana de Anjos, que é o primeiro capítulo do livro Filho de Deus, em que ela diz assim: é um recanto seguro. Há em cada criatura um recanto seguro para falar ou escutar a Deus. Uma paisagem desértica, um jardim florido, um córrego em festa, um amanhecer risonho, uma tarde chuvosa, uma canção ao longe, um rosto de criança, um campo bucólico, alguém em sofrimento, a magia de um poema, a glória de um amanhecer, a policromia de uma pintura, uma frase da Bíblia, uma conversação edificante, um relato comovedor, um gesto de sacrifício, uma oração. Há em toda a criatura um recanto seguro que se alcança através de algum desses convites naturais, onde se sente, se fala, se ouve a Deus, e o seu amor está mais próximo, é mais envolvente. Um recanto seguro, Joana de Anjos, pelo Espírito de Valdo Franco, do livro Filho de Deus. Eu acho que essa é a definição de harmonia. Pelo menos para mim, cada um daqueles itens que é um recanto seguro, ele cria um sentimento que te dá harmonia. E quando você está em harmonia, você sente Deus. Então, sim, Alba, sentir a brisa, não pelo contato da brisa com a sua pele, mas pelo sentimento que ela te evoca, te faz desenvolver. Então, cada um de nós deve procurar um recanto seguro para fazer com que essa harmonia chegue, e a harmonia é sentir Deus, que a harmonia é a expressão de Deus.
Eu acho que eu respondi, né? Bom, essa foi a última pergunta. Não temos mais perguntas. Não sei se alguém quer. Temos 7 minutinhos, né? Acho que já fechamos, João e a Nilska. Eu queria lembrar que nós temos muitos médiuns psicografando letras e fazendo arranjo de música. O João Cabete, por exemplo, nos Sim, bem deixou um lembrado. legado muito interessante. Aqui em Niterói, nós tivemos alguns companheiros que deixaram também um legado muito, muito grande para a música espírita, e eram médiuns. Norberto Boechat, né? Para Alberto, citar um. o Nilson Visconti ele tocava piano e ele recebia certas letras de música simultaneamente. Existe uma música de Dolores Aquela Botelho Beleza, não lembro mais o primeiro nome dela. Pianista. ela era fantástica. Uhum. E Dolores Duran psicografou, deu letra e música para um médium aqui de Niterói interessantíssimo, que eu não me recordo o nome da música agora, não estou me lembrando, mas é muito bonita. Ele perdeu a música e ficou só com a letra. Aí pediu ao Cabete, para ver se Cabete conseguia contato com Dolores Duran para refazer. E ele conseguiu, Dolores deu para ele novamente a música, e é uma música muito bonita. Só não lembro o nome, eu lembro um pedacinho da letra. Se É quiserem... uma releitura do Recuerdo sentir a paz Pacaraí. de ti, escuta, meu irmão, e daí vai. É de Dolores Duran, desencarnada. Os artistas, eles estão do outro lado, também estão se espiritualizando. Nós aqui precisamos ficarmos atentos para recebermos, nesse momento que nós estamos passando, músicas espiritualizadas, como nós já temos muitas no movimento espírita, e nos outros segmentos religiosos também usa-se muito a música. E vai melhorar, porque o planejamento do plano espiritual é que nesse início de século nós teríamos muitos artistas reencarnados. A pianista que eu falei é Marlice. Marlice Botelho, beleza. Fez aquele Mar de Fluidos. A Marlice, ela nos brindava com música todo último domingo do mês na Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro. E era uma coisa maravilhosa. Iam muitas pessoas assistir a palestra mensal e ouvir Marlice Botelho. Muito bem. Acho que deu para cumprir a tarefa com... Muito bem, Anísio, você cumpriu muito bem a tarefa. No limite do que eu consegui entender. Mais do que isso, fazer igual Rossini, tem que esperar um pouco mais. Jesus, amigo de todas as horas, nós te agradecemos por mais uma finalização de um capítulo muito importante no nosso Guia para Estudo da Doutrina Espírita. Que possamos saber escolher as músicas que nós vamos ouvir, as letras que trazem espiritualidade para todos nós, para assim, em harmonia continuada, em harmonia constante, prosseguirmos na nossa jornada, trabalhando pela nossa reforma íntima, te ajudando, Jesus, no início da nova era, no início da era da regeneração do nosso planeta. Fica em nossos corações sempre que assim seja.